E olha, a Justiça Militar absolveu os PMs acusados de tortura por amarrar um homem negro pelos pés e pelas mãos ao efetuar uma prisão em São Paulo. Já a Justiça Comum analisa uma ação de indenização por danos morais movida contra o Estado pela conduta dos agentes. Assunto para Ayrton Salles Júnior, que tem as informações para a gente. Boa noite, Salles. Oi, Casa. Boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no SBT News na TV a partir de agora. Pessoal, inclusive esse processo específico está na fase de alegações finais e não há prazo para uma sentença, viu? Esse caso aconteceu durante uma abordagem na Zona Sul aqui de São Paulo, em junho do ano passado. Estamos acompanhando as imagens aí, os agentes amarraram os pés e as mãos de um homem negro que tinha furtado um mercado e resistiu à prisão. Os vídeos que circularam nas redes sociais na época chegaram a registrar os PMs carregando esse homem, como eu adiantei, amarrado com uma corda. De acordo com os representantes do supermercado onde tudo aconteceu, foram furtados alimentos, bebidas alcoólicas, no valor de aproximadamente R$500. Esse homem ele foi autuado por furto qualificado, dada ação em grupo, resistência à prisão, ameaça e corrupção de menores, por estar acompanhado de um adolescente na hora que tudo aconteceu. A Prefeitura de São Paulo chegou a afirmar também na época que solicitou às autoridades competentes a completa investigação dos fatos nos termos, na verdade, da legislação que está em vigor. Dias depois, a própria corporação da Polícia Militar afastou os agentes e abriu um inquérito para apurar esse caso. Ao final da investigação, o Ministério Público pediu que 3 dos 6 policiais fossem condenados por tortura. O Tribunal de Justiça Militar analisou o caso e decidiu que os PMs deveriam ser absolvidos porque não cometeram nenhum crime. Na sentença, o juiz responsável escreveu, olha só, que a maneira com que o suspeito foi imobilizado tinha como objetivo impedir que ele pudesse usar qualquer membro com mãos e pés com a finalidade agressiva, considerando que inicialmente os policiais militares tentaram somente algemá-lo, mas não tiveram sucesso. O juiz afirmou ainda que o uso da corda é um procedimento lícito utilizado pela Polícia Militar aqui de São Paulo e que a vítima não reclamou de ter sofrido nenhum sofrimento, abuso, humilhação ou até mesmo agressão. Ainda de acordo com essa sentença, a avaliação médica da vítima não apontou nenhuma lesão grave. O advogado que defendeu os PMs acusados de tortura disse que a decisão foi a mais adequada possível. Já o advogado da vítima questionou a sentença e espera um desfecho diferente na Justiça Comum, e é o que a gente aguarda também nos próximos dias, né? Vendo essas imagens aí fica difícil, né, fazer um julgamento prévio, mas enfim, tudo indica que aparentemente houve um excesso, enfim, a justiça tem uma outra visão, a sociedade tem uma outra visão, a nossa moral tem uma outra visão, mas enfim, são vários pontos aí que tem que ser levados em consideração antes de bater o martelo, digamos assim. São 2 pontos que eu quero compartilhar com você, Salles, e com os amigos que nos acompanham aqui no SBT News. O primeiro ponto, né, a gente espera que a Justiça Militar não tenha agido com corporativismo, né, até porque a gente acredita ou deveria acreditar que, de fato, o julgamento ele é de uma forma isenta, de uma análise de fatos e tudo mais. A gente vai esperar a Justiça Comum para depois fazer o contraponto para verificar de fato o que aconteceu. E um segundo momento, que é um questionamento que eu faço para você. Imagine você, se a pessoa envolvida nesse caso fosse branca e tivesse dinheiro, ela teria sido tratada da mesma forma? Ela teria sido amarrada pelas mãos e pelos pés e carregada como se fosse um saco por esses policiais militares? A gente contou casos recentes de playboys aí que se envolveram em acidentes, estavam alcoolizados, mataram pessoas e essas mesmas pessoas foram tratadas ali como se fossem reis rumo à delegacia, não passaram pelo procedimento ali de verificação comum. Esse homem, não estou falando do crime que ele cometeu, tá, gente? Não estamos falando se está certo ou se está errado, a gente está falando da conduta adotada depois da prisão dele. Então, assim, a gente tem que pensar de fato se a forma como a abordagem aconteceu também não tem um pouco de racismo por trás de tudo isso, né? Porque são 2 pesos, 2 medidas. Dependendo ali da pessoa que é alvo dessa prisão, ela é tratada de um jeito. Se ela é, como foi esse homem aí, preta e pobre, acaba sendo tratada de outro. Assim, onde que está a forma de tratamento por parte da polícia, viu? Então, esse é um questionamento que a gente faz para que você em casa reflita e também nos ajude a entender um pouco mais esse cenário. E agora a Justiça Comum, então, a gente aguarda pela decisão da Justiça Comum envolvendo esses PMs acusados de tortura que foram
absolvidos na Justiça Militar. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.